Paulo e Silas estão indo todo dia à casa de oração. Atos 16:16. Um dia Deus muda o plano, leva eles para a cadeia. Todo dia Paulo e Silas estão indo a caminho de oração, todos os dias. Vai uma mulher atrás, dizendo: que homem abençoado, que homem glorioso, que unção. E Paulo para e repreende a mulher, porque ela está elogiando. É interessante os apóstolos, eles repreendem quem elogia e celebra quem critica. Interessante os apóstolos. Eu queria ser assim, ainda não consigo não. O plano muda, o propósito não. Paulo e Silas estão indo a caminho de oração todo dia. Atos 16:16. Naquele dia, por causa dessa mulher, eles foram açoitados e foram colocados no cárcere interior. Mas à meia-noite eles começaram a cantar. Aquilo que eles iam fazer, eles fizeram na cadeia. E porque fizeram na cadeia, Deus veio e arrombou as portas, derrubou as correntes, arrancou tudo. Deus arrancou tudo. Por quê? Eles não iam para o templo, eles estavam presos. Mudou o cenário, mudou o plano, mas o propósito não mudou. Eles ainda adoravam a Deus naquele lugar. O problema é nosso, quando muda, às vezes o plano no caminho, a gente não sabe se comportar no novo plano de Deus, porque a gente acha que o propósito só funciona do jeito que a gente já conhece. Não, Deus vai mudar as coisas, irmãos. Deus vai mudar você no caminho. Amém? Paulo e Silas iam a caminho de oração, foram parar na cadeia. Paulo olhar para Silas e disse: Silas, vamos cantar, vamos adorar. Nós não íamos adorar, vamos adorar aqui mesmo. Ou seja, muda o cenário, mas não muda o propósito. Quando mudar o cenário, não mude o propósito, porque mudou o cenário. Mudou o governo do Brasil, você não pode mudar o propósito. Mudou a forma de fazer, você não pode mudar o propósito. Hoje não é a televisão e rádio, é a internet, mas não mude o propósito. Hoje é telão de LED, não é data show, mas não mude o propósito. Aleluia, mudou as nossas roupas, mudou a forma de fazer, mas o propósito é o mesmo. O problema é isso, que no momento de transição, muitas pessoas, por não entender, acabam transicionando tudo, e nem tudo transiciona. O que transiciona é o modelo, não o fundamento. O fundamento é o mesmo. Há um só fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento, a não ser aquele que já tem, que é Cristo. E cada um veja como constrói sobre esse fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. Amém? E aí a gente bate no peito e diz: todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que andam segundo o seu propósito, é a mesma tradução. Todas as coisas cooperam para o bem, não cooperam? Mas para quem anda segundo o seu propósito. Porque quem não anda, não adianta distorcer para contribuir, não vai dar certo. Todas as coisas, você não adianta querer viver a sua vida e querer distorcer e encaixar as escrituras naquilo que você está vivendo. Ela não encaixa. Concorre para o meu bem, mas se eu for chamado, o que Deus tem para mim já está criado. Está concorrendo para o bem? Não. Estou perdido? Talvez. O que é que eu faço? Eu não faço uma coisa nova. Você está me entendendo? Por isso que muitas coisas da nossa vida vão ficando inacabadas. Você começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não... Por quê? Porque você não dá conta de esperar o propósito. Aí você muda o plano. Você não muda o plano, quem muda o plano é Deus. E para concorrer tudo de bom na sua vida, você não pode mudar o plano. É só Deus quem muda o plano. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Então como é que eu faço, pastor? É muito mais importante para mim eu conhecer o plano global de Deus para toda a humanidade do que conhecer o meu propósito. Só que hoje, vamos e viemos, todo mundo é chamado no culto para dizer assim: ó, Deus tem um propósito na sua vida. É ou não é? Quem já ouviu isso? Vem cá que eu vou orar, Deus vai te destravar. Nós estamos mais preocupados com o nosso propósito pessoal que o propósito eterno de Deus. Nós achamos que Deus vai negociar a sua obra eterna por causa de mim. Não, é eu que tenho que abandonar minha vida. Então hoje, descobrir o propósito eterno de Deus é muito mais importante do que descobrir o propósito da minha vida. O que é que Deus tem para a humanidade? É isso? Eu estou contribuindo? Não, então eu preciso mudar. Mas nós não, nós somos atraídos para o púlpito, atraídos para a igreja por causa do meu chamado. Até porque o chamado não é seu, é de Deus. Se você achar que o chamado é seu, você vai usar para você. O chamado é dele. Não é o chamado que é seu, é você que é do chamado. A missão não é sua, você que é da missão. Porque se você parar a missão continua. E essa é a hora que você diz: ai, aleluia. Esse é o problema, é que nós temos sentimento de posse e não de pertencimento. E porque temos o sentimento de posse, queremos distorcer o céu para nós, e não queremos distorcer a nossa vida para servir aos céus. Então você vai ter que abandonar sentimentos, desejos, vontades. Você vai ter que abandonar algumas coisas que não contribuem com o propósito eterno de Deus. E é muito difícil eu abandonar algumas coisas, porque afinal de contas eu fui atraído para a igreja para Deus mudar a minha vida. E Deus não quer mudar a sua vida, Deus quer matar você, para você parar de viver a sua vida e viver a vida de Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Ele morreu pela sua vida, para você morrer pela vida dele. Pegou? E nós vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos para os seminários, vamos para a escola bíblica para melhorar de vida. Deus não quer melhorar a sua vida. Você quer transformar a sua vida. E se você não for alegre no propósito de Deus, esquece. O homem é movido por três coisas. Ele vive por propósito, por necessidade ou por prazer. O homem vive por propósito, por necessidade ou por prazer. Tem gente que vive a sua vida só pelo prazer. Tem gente que vive a sua vida só por necessidade. Mas tem gente que vive a sua vida por propósito. E a diferença de viver o propósito é que se você vive o propósito de Deus, certamente você não vai cair em necessidade e nem em prazer. Não vai se perder pelo prazer, porque você vai achar prazer e fartura no propósito de Deus. Por isso que muita gente que perderam o propósito vão para a internet criticar os outros que estão vivendo o propósito. Se você perdeu o propósito, você vai entrar em necessidade. Pastor, mas eu estou em necessidade. Não confunda necessidade com miserabilidade. Porque você não precisa ter falta de alguma coisa para viver miséria. Tem gente que é rica e vive uma miséria emocional, vive uma miséria financeira. Tem dinheiro guardado, mas não gasta. Tem coisas escondidas, tem coleções de joias e coisas, mas não usa um anel. Por quê? Por quê? Isso não tem a ver com propósito.